Está na hora do trabalhador tomar conhecimento das mudanças provocadas na medida provisória que regula a suspensão temporária da jornada de trabalho ou do contrato de trabalho com pagamento de encargos e contrapartida do governo federal para a maior parte dos salários. Se você está nessa situação, vamos agora entender melhor essa medida provisória que começou ontem a ser detalhada, conversando por Skype com a advogada e professora de Direito Giovana Nunes, que vai nos ajudar a entender essa MP 936. Doutora Giovana, bom dia. Bom dia, Nádia. Bom dia para você que está em casa, nos ouvindo. Bom dia ao Piauí inteiro. Espero que todos estejam bem e com muita saúde. E mantendo aí o isolamento. Doutora Giovana, nós temos aí duas novidades, que é, primeiro, a mudança na jornada de trabalho, né? E também uma outra possibilidade, que é a suspensão temporária do contrato de trabalho com contrapartidas do governo. Vamos falar, então, inicialmente, sobre a jornada de trabalho. Como é que deve ser essa negociação entre o empregador e o empregado? Isso, na verdade, essa medida provisória, ela já vinha sendo esperada já há algum tempo, né, levando-se em consideração que em 20 de março, mais ou menos, já houve uma medida provisória anterior e logo em seguida houve a revogação de um dispositivo, justamente porque não havia nenhuma previsão no que se refere a essas especificações de ajuda do governo federal. Então, o governo levou um certo tempo para regulamentar como é que seria isso. Entendo eu que existe uma necessidade de que seja feita uma avaliação orçamentária financeira, né, qualquer que seja a liberação que é feita pelo Supremo Tribunal Federal, como você comentou agora há pouco, ela exige uma cautela, exige um cuidado, independentemente da gente ter a aplicação da regra de ouro ou não. E aí o governo chegou à conta de que ele dispõe de aproximadamente 51 bilhões de reais para fazer esse aporte financeiro no que ele chama de Programa Emergencial da Manutenção do Emprego e Renda. Nesse ponto, Nádia, eu gostaria de evidenciar a importância dessa transferência direta de renda, desonerando, de certa forma, as empresas que vão deixar de ter arrecadação, e a gente sabe que a média de sobrevivência de uma empresa que não arrecada, que não funciona, é de aproximadamente 27 dias, por estudos de análise econômica já realizados. Então, isso acaba gerando um impacto significativo. No entanto, para que a gente não tenha um prejuízo muito maior na economia, é preciso que haja essa transferência de renda para o trabalhador, para o empregador, mesmo que seja trabalhador informal, como você falou em relação ao cadastro único do Ministério da Cidadania. É necessário que aconteça essa transferência para que o cidadão, o indivíduo, mantenha o poder de compra, para que a economia continue funcionando e para que a gente tenha condições de tomar todas as medidas que nós precisamos para o isolamento. Caso contrário, nós teremos efeitos muito mais devastadores em decorrência dessa pandemia do Covid-19. Pois bem, exatamente o que eu ia perguntar sobre essa negociação, o que a Nádia questionava. Como é que fica a negociação entre trabalhadores e empregados e como varia de acordo com a faixa salarial? Exato, a medida provisória que foi editada ontem, ela trabalha em três pilares: o da suspensão do contrato de trabalho, da redução da jornada, e nessa redução da jornada é possível haver modificação dos horários. Certo? Detalhe, essa modificação dos horários, ela vai partir da demanda do empregador, certo? Não existe dispensa, não se fala em dispensa, muito pelo contrário, a medida provisória, ela dá garantia de estabilidade provisória durante o período em que esse contrato de trabalho estiver suspenso ou em que ele estiver com redução, né? O tempo máximo de suspensão desse contrato de trabalho é de 60 dias. O da redução da jornada de trabalho vai até 90 dias. E aí é possível que haja jornada intercalada, né? Uma das falhas da medida provisória é porque ela não fala sobre a condição do descanso após jornada de 6 horas ou das jornadas intercaladas, mas isso ficaria de acordo com o interesse do empregador,
né? Inclusive, a própria realização do acordo individual, quando o empregador receber menos do que 3 salários mínimos, menos de R$ 3.135, parte também da demanda do empregador, que vai convocar o empregado, apresentar a proposição de acordo para o empregado num prazo de até 2 dias de antecedência. E, em seguida, esse empregador também precisa informar o Ministério da Economia. Certo? Então, assim, essa redução ela pode acontecer de 3 formas. Ela pode acontecer de redução de até 25% da jornada de trabalho, 50% da jornada de trabalho ou 70% da jornada de trabalho. E é o que acontece. Quando essa redução for acima de 25%, o empregado faz jus ao que a gente chama de benefício emergencial de manutenção do emprego e renda. E aí esse benefício ele vai ser calculado em cima do valor que nós temos para o salário-desemprego, o seguro-desemprego, certo? Só para doutora Giovana, só para que o nosso espectador entenda bem, quando tem, digamos, alguém que ganhe R$ 5.000, esse desembolso do governo federal, que pode chegar a 70%, não é 70% desses R$ 5.000, é 70% do seguro-desemprego que ele teria direito, não é isso? Exatamente. Exatamente. Então, por exemplo, vamos imaginar, levando em consideração o fato de que, independentemente do valor que você receba, o valor máximo da parcela do seguro-desemprego chega a R$ 1.813 aproximadamente. Então, se você chega até uma redução de 70%, você vai ter o pagamento do benefício no valor de R$ 1.269 aproximadamente, R$ 1.270 aproximadamente. Então, vamos imaginar. O cômputo que é considerado da medida provisória leva em consideração os R$ 3.135. Até lá, é possível que haja um acordo individual. Acima disso, essa redução proporcional de jornada de carga horária, mantendo o valor da hora de trabalho, ela pode ser negociada pelo próprio sindicato. Certo? Até o valor de 3 salários mínimos, há a possibilidade de se fazer acordo individual. Acima disso, acordo coletivo. Então, no caso que você me coloca, se você recebe R$ 5.000, certo? Você vai ter uma redução de 70% do seu salário, certo? O valor da hora de trabalho vai ser submetido à apreciação dos sindicatos que tiveram os prazos da CLT reduzidos, e a contrapartida, no que se refere ao benefício de emergencial, ela vai chegar por parte do governo ao valor máximo de R$ 1.269,12, isso se você tiver uma redução de jornada de 70%, certo? Se eventualmente houver uma redução de jornada de até 25%, não haverá uma contrapartida financeira. E outra, se em caso de suspensão, e aí nesse caso suspende, não tem trabalho, não tem remuneração, certo? É possível também haver essa suspensão, tá certo? Haverá, por parte da empresa que tiver o rendimento bruto de até 4,8 milhões, ela vai ter que pagar 30% do valor do salário desse empregado para que esse empregado tenha condições de manutenção. Para as empresas, microempresas e empresas de pequeno porte, não há essa exigência desse pagamento de 30%. Outra coisa que eu queria evidenciar é o fato de que a medida provisória ela não traz nenhuma regulamentação a respeito disso. Ela delega a ato administrativo do Ministério da Economia sobre todo o procedimento que será adotado em decorrência do pagamento desse benefício. As empresas elas precisam informar ao governo federal, ao Ministério da Economia, no prazo de até 10 dias, se eventualmente que houve esse acordo, encaminhar as condições desse acordo, juntamente com a atuação dos sindicatos, quando é caso de atuação do sindicato, nos valores acima de 3 salários mínimos, e caso ela não faça isso, ela vai arcar com o ônus. Interessante também perceber.
Pois não? Não, é porque realmente por causa do nosso tempo, mas eu queria muito agradecer a senhora por todas essas informações importantíssimas, essas regras que são colocadas pelo governo federal para dar o suporte tanto às empresas, nesse momento que tem queda de faturamento, quanto aos trabalhadores para não ficarem desamparados e trazendo todas essas informações. Muito obrigada, doutora Giovana Nunes, que é advogada e professora de Direito. Um bom dia. Bom dia, obrigada a vocês.